Primeiramente, bom dia a todos, né? Graça e paz. Venho novamente trazer este versículo, né? Trazer uns versículos para vocês, o ensinamento da palavra de Deus. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o meu número estará na descrição do vídeo, logicamente o WhatsApp, né? Para caso haja alguma dúvida ou queira perguntar algo referente à palavra que será falada aqui ou em qualquer outra palavra de qualquer vídeo ou dúvidas pessoais, vocês podem me consultar, ok? E assim que possível eu poderei estar respondendo vocês, ok? Mas peço que tenham um pouco de paciência, porque geralmente eu não tenho muito tempo para responder a todos, ok? A passagem que eu quero falar com vocês hoje se encontra em vai ser Mateus 8, do 15 ao 27. E também leremos Lucas 16, do 14 ao 17 a seguir, que diz o seguinte: é Jesus falando sobre os falsos profetas, e logo em seguida ele vai falar sobre os dois fundamentos. Vamos ler desde o 13, que começa pelas duas estradas, os dois caminhos. Creio que é uma palavra que dá introdução a essas duas, né? Então, sabendo o contexto, fica mais fácil. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, ou poucos que entram por ela, né? Vamos dizer assim. O que exige a porta estreita? A porta estreita, ela exige basicamente renúncia total do ego humano, renúncia total dos bens humanos, renúncia total de familiares, renúncia total de si mesmo. E por que digo isso? Porque o maior mandamento da lei é o amor a Deus acima de todas as coisas. E o que acompanha este mandamento é o amor ao próximo como a si mesmo. Mas não é o amor ao próximo que vai salvar você. Ou seja, não é por obras que você é salvo. E justamente o que vai salvar você é a sua fé exercida por meio do amor. É a sua fé praticada por meio do amor. E primeiramente, o amor a Deus acima de todas as coisas. A sua comunhão diária, a sua entrega diária, a sua devoção diária a Deus. Ou seja, o quanto você amá-lo acima de todas as coisas é melhor. Acima de sua esposa, acima de seu filho, acima da sua própria vida. E o que acontece? Essa renúncia vai exigir tudo de você. Vai exigir suor, lágrimas e sangue. É isso que consiste o Evangelho. Suor, lágrimas e sangue de todos aqueles que testemunharam de Cristo no passado, desde os apóstolos até nós. Todos aqueles que deram a sua vida a favor da causa do Evangelho, a favor da causa de Cristo, a causa do reino dos céus. Nós vivemos entre dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus e o reino do inimigo, o reino do adversário, que consiste mais no plano terreno. Então o que acontece? O inimigo muitas das vezes ele vai usar coisas terrenas para te atacar.
Muitas vezes ele vai pôr em xeque a sua certeza, a sua fé em Cristo. Ele vai querer contaminar a sua fé com dúvidas em relação à pessoa de Cristo, a autenticidade da palavra de Deus. Ele vai colocar em dúvida essas coisas. E o que acontece? Você vai demandar de você muita força, muita coragem, que não vai vir de você, logicamente. Vai vir de Deus, porque a graça é força para vencer as tentações. Não somente força para nos salvar, não é somente o poder de Deus que opera no homem por meio da fé para salvá-lo. Não é somente isso, mas é o poder de Deus atuando por meio da fé para santificar e purificar o homem de seus pecados. Ou seja, o homem ele não é santo por si mesmo. Devemos sempre lembrar da palavra de Deus quando diz respeito ao publicano e ao fariseu que subiram ao templo para orar. E o fariseu orava consigo mesmo, dizendo: eu dou fruto de toda hortelã, do endro, do cominho, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu não sou igual esse publicano, esse pecador. É basicamente isso que ele estava querendo dizer. Ele dizia que ele não tinha pecado algum. Ele dizia que ele era perfeito, que ele era justo e santo. Mas já a oração do publicano era mais contrita, era uma oração de rasgar mais o seu coração do que as vestes. O que o fariseu estava fazendo é rasgar as suas vestes, coisa inútil aos olhos de Deus. O seu coração estava completamente soberbo e orgulhoso. As suas vestes eram vestes de humildade, mas soava orgulhosamente. Ele estava adorando a si mesmo e não a Deus, enaltecendo suas qualidades e não os atributos de Deus. Já o publicano, ele se humilhou. Ele, em sua insignificância, em meio aos seus pecados, em meio a toda a lama e podridão que se encontrava por conta de sua carne, ele não via outra escolha senão recorrer à misericórdia de Deus, pois que a justiça de Deus certamente o condenaria por seus pecados. Porém, ele recorreu à misericórdia de Deus, a fim de alcançar graça e santificação, justificação dos seus pecados. E Jesus disse que, em verdade, aquele saiu justificado, e não o outro que orgulhava de si mesmo. Agora, introduzindo a mensagem dos falsos profetas aqui. Mateus 8, do 15 ao 27. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A maior característica deles é roubar o povo de Deus, roubar dízimos, né? Vamos dizer assim, mais abertamente. A característica deles é se parecer com ovelhas, mas o seu interior ser podre, ser como um lobo devorador. Tem como um lobo cuidar das ovelhas? Não. Quem cuida é o pastor das ovelhas. E não existe pastor melhor do que Cristo. Não existe outro pastor que dará a vida dele por você. Você tem que crer em Cristo como seu pastor. Se os homens forem o seu pastor, você está completamente ferrado. Porque se você for seguir o exemplo dos homens, meu irmão, você vai cair em várias armadilhas, várias ciladas. Não existe homem algum que substitua Cristo como pastor. Um momento, ó.
Olha o que Jesus diz a respeito de ter homens como pastores, mestres, por aí. Então falou Jesus às multidões, Mateus 23, do 1 ao 12, se alguém quiser consultar, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não vos imite suas obras, porque dizem e não fazem. Basicamente é isso. Se você quiser seguir, siga. Porém, eu não digo que você vai para um lugar bom. É mais fácil você cair num buraco juntamente com esse cego do que você, por um milagre, ser salvo. Você não vai ser salvo se você seguir esses mestres, esses falsos mestres, doutores, por aí. Você não vai ser salvo. Você vai cair no mesmo buraco. Você já está cego em seus pecados e você vai seguir outro ser humano cego em pecados. Por isso que eu digo que o único pastor é Cristo. Haverá somente um rebanho, somente um pastor. É o que está escrito na palavra de Deus. Então não me venha dizer que hoje em dia existe algum pastor que possa guiar, que seja bom o suficiente para guiar alguém para o caminho da salvação. Não existe pastor que substitua Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Algum pastor daria a vida dele por você? Se não, então ele não está apto para ser pastor. Ele pode estar apto para ensinar a palavra de Deus, mas não para ser pastor. Somente há um pastor e um guia, né? Antigamente se chamava guia porque não havia a palavra pastor ainda, é o guia de ovelhas, né? Então, aí se chamava a função de um pastor, né? Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não imite suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. No entanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles não têm nem a intenção de cumprir a palavra de Deus. Eles apenas pregam, vendem a palavra de Deus como mercadoria a fim de receber dízimos e ofertas, a fim de roubar os dízimos e as ofertas. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, eles praticam simplesmente por quererem ser elogiados, por quererem ser enaltecidos pelos homens. Pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as suas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. É basicamente você enaltecer o ego da pessoa. Quando você chama ela de mestre ou de pastor, você está enaltecendo o ego dela. Entende? É basicamente isso. Esses homens, esses falsos mestres, doutores, eles já têm um ego muito inflado. Você vai lá e infla o ego dele mais ainda, dando a eles o cargo de pastor, de mestre. Isso é burrice, é tolice. Verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aqui Cristo deixa bem claro, todos são irmãos. Até o que sobe no púlpito para pregar não passa de um irmão. O único pastor é Cristo. Não faz sentido a pessoa dizer que Cristo é o cabeça da igreja e ela querer tomar o lugar de Cristo e ser o pastor e ser o guia da igreja. Não faz sentido, porque a mesma pessoa que diz ser pastor de outro está sendo guiada por um pastor maior. Então o que acontece? Ela também não passa de uma ovelha. Ela não é o pastor. O pastor é quem guia as ovelhas. E eu posso dizer com toda certeza, meu irmão, quando você tiver virado as costas e estiver fora da igreja, virar as costas no sentido do quê? Ah, acabou o culto, eu vou embora.
o seu pastor, é mais fácil ele não ligar para você. É mais fácil ele não estar nem aí para você. Ele não vai estar 24 horas com você como Cristo vai. Por isso que ele é o melhor pastor que pode existir. E não há outro pastor. Só há um pastor, como está descrito aqui. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo, né? E vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chamareis vosso pai, que é padre, né? Que a palavra padre ou papa, do espanhol vem o papa, né? E do italiano vem padre, né? Então, a ninguém chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Então, basicamente, pais espirituais não existem, né? Vamos dizer assim. Existem as pessoas que têm o encargo de ensinar as outras, que têm um sentimento como se fosse um sentimento de um pai, de uma mãe. A Bíblia diz que devemos amar com amor fraternal, como se fosse um amor de um pai e de uma mãe, zelando pela vida de nossos irmãos. Mas não significa que somos pais espirituais. O pai espiritual é Deus. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, como sendo pai espiritual, né? Porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, que é pastor, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será vosso servo. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a pessoa que se enaltece, que se orgulha, ela tem que ser escravo dos outros? Não, não é basicamente isso. É basicamente, o maior no reino dos céus é aquele que se propõe a ser o menor, a servir os seus irmãos, a estar apto a ajudar o seu irmão no que for possível, aquele que se entrega à obra de Deus a fim de ajudar as pessoas, porque as pessoas são a igreja. Diz o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É basicamente isso. A pessoa que ela se entrega, ama o próximo, ela passa por cima da vergonha, passa por cima do orgulho, para perdoar, para amar o seu próximo. É isso que ele está querendo dizer. Porque é humilhação para a carne do homem reconhecer o seu pecado, reconhecer que está errado e pedir perdão. Isso é a si mesmo se humilhar. Voltando aqui então em Mateus 15, ele diz, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. O que Jesus quer dizer aqui? De maneira alguma ele está dizendo, existem homens bons e maus. Embora sim, haja homens bons e maus. Só que ele está falando do seguinte: existem homens que se entregam completamente à sua maldade, e existem homens que, por mais que sejam maus e pratiquem coisas más de vez em quando, esses homens se arrependem de seus pecados. Um dos indícios de um verdadeiro salvo é o arrependimento. É o arrepender-se de seus pecados. A culpa pelos seus pecados o consome, de tal maneira que ele não consegue conviver com ela. A verdade deve ser dita. Dizei a verdade uns com os outros é o que é a ordem bíblica. Se a verdade não estiver reinando no nosso meio, o que vai reinar é a mentira. Por isso que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque um pouquinho de mentira, um pouquinho de heresia vai contaminar toda a igreja. E logo os pecados começarão a ser aceitos dentro do seio da igreja. Está compreendendo o quão profundo é essas poucas mentiras que se são pregadas?
Diz o seguinte, ó: acautelai-vos os falsos profetas, que apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Ou seja, um homem que professa ser um verdadeiro cristão, ele vai viver de tal maneira a ser um verdadeiro cristão. Ele vai ter um bom testemunho dos de dentro e dos de fora, que é o requisito que a pessoa precisa ter para pregar. E o que acontece? Eu já fiz vídeo disso no canal. Tá na mensagem que eu falo contra as filhas rebeldes, é o nome do vídeo. Ou seja, você precisa ter esse entendimento. O verdadeiro cristão, ele se arrepende de seus pecados. A doutrina mais básica é a doutrina do arrependimento. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz fruto mau. Ou seja, o fruto do Espírito Santo: mansidão, domínio próprio, amor, paz. Compreende? Alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade. E contra essas coisas não há lei, não há condenação, né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, no lago de fogo, né? E assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, só pode cumprir a vontade de Deus quem produz fruto do Espírito, por meio da fé em Cristo. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Por qual razão? Apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. A iniquidade é a anomia total da lei. Você se desvincular da lei de Deus de tal modo a não considerar voltar para Deus, a se corromper em seus pecados e se aprofundar em seus pecados. Porém, não há homem que vá tão profundo na sua iniquidade e em seu pecado que Deus não possa redimir e salvá-lo. Mas a questão é, os homens não creem em Deus. Os homens creem em si mesmos. Eles idolatram a si mesmos. Eles são idólatras de seu próprio ego. Eles amam ser enaltecidos. E Cristo os convida a humilhar-se a si mesmo. Como pode, pois, um homem por si mesmo se humilhar? É impossível. Embora haja falsa humildade, como a dos falsos profetas, mas é explicitamente mostrada pelos seus frutos, porque constantemente produzem frutos maus. Não há um fruto bom sequer. Somente suas palavras são palavras que são boas porque são pregadas a palavra de Deus, mas ainda assim é distorcida essa palavra, é distorcida a verdade. Quando a verdade é torcida, ela já não é mais verdade, ela passa a ser mentira, passa a ser infrutífera. Aqui, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande sua ruína. Se você firmar a sua confiança em obras da lei, se você confiar a sua confiança de salvação em homens, se você firmar a sua confiança em sua bondade própria, em sua
sabedoria própria, se você começar a idolatrar a si mesmo, se você começar a confiar nos homens, como está escrito, maldito o homem que confia no homem, você certamente será enganado, será seduzido ao inferno. Agora, a outra mensagem que eu tenho para passar, para transmitir a vocês é esta. Se encontra em Lucas 16, do 14 ao 17, que diz o seguinte: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam Cristo. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justifica a vós mesmos. É isso que faz todo aquele que tenta se salvar por meio da lei. Vós sois os que justifica a vós mesmos. E muitas das vezes essa justificação vem como uma forma de passar pano para os seus pecados, como uma forma de suavizar os seus pecados, de fingir que eles não estão ali. Vós sois que justificam a vós mesmos diante dos homens, querendo se parecer bons. Essa é a bondade própria do homem, o homem querer enaltecer a si mesmo. Tem um provérbio que diz o seguinte: todos os homens proclamam sua própria bondade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O homem digno de confiança, o homem fiel, verdadeiramente fiel, que nunca peca, quem o achará? Entende? O homem fiel a Deus, quem o achará? Eles proclamam por aí sua bondade própria o tempo todo, mas quem achará um homem fiel a Deus? Não existe homem algum fiel a Deus. Eu não sou, você não é, seu pastor não é, ninguém é fiel a Deus. Todos somos infiéis, e a cruz de Cristo expia a nossa infidelidade, expia a nossa incredulidade e nos salva de tal forma que é impossível o homem não ser salvo se ele verdadeiramente crer em Cristo. Porque Deus não somente salva, Ele dá poder para o homem, de tal forma que Ele dá esse poder de tal modo que o homem permanece humilde e ele não se orgulha desta força que não provém dele. E logo em seguida ele disponibiliza todos os meios de vencer as tentações: o sangue de Cristo, a armadura de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, o arrependimento, a fé, o amor. Tudo isso são meios de vencer a tentação. E logicamente ele faz com que um homem se afirme nesses meios e persevere até o fim, como está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse isso enquanto pregava o seu sermão escatológico, pregando sobre o fim dos tempos. Ele diz, no meio ao fim dos tempos, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Daí diz o seguinte: mas Jesus disse: vós sois os que justifica vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, pois aquilo que é elevado, estimado, aquilo que os homens aplaudem e tem como algo bom, né? Tem como se fosse algo muito valoroso, nossas boas obras, né? E diz o seguinte: agora até João, tá. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Como está escrito que as nossas obras não passam de trapos de imundície para a salvação. Elas não podem salvar, de tal forma que aquele que peca, se cometer uma boa ação, não justificará o seu pecado. O único meio de justificar o seu pecado é por meio de Cristo. E eles não querem ir para Cristo para serem justificados, porque amam os seus pecados e odeiam a palavra de Deus, odeiam a Deus. E tudo que ouvem da palavra de Deus não passa
de ouvirem com o coração desprezando, ouvirem com desprezo, porque odeiam a Deus e amam os seus pecados. Diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, a lei ela não vai passar até que tudo se cumpra, como Jesus disse em outros evangelhos. Até a lei, tudo se cumprir na lei, a lei ainda é válida. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas vai ser válido até a vinda de Cristo. Mas até esse conhecimento momentâneo que temos será inválido quando Cristo vier e nos salvar, porque já não vai haver necessidade de lutar contra a carne mais. Creio que um conhecimento superior ele ensinará a todos nós lá no céu. Então o que acontece? Os homens eles vão se esforçar para entrar na salvação. Vão se esforçar por si mesmos a vida inteira e não vão entrar pela porta da salvação. Se eles não tiverem fé em Cristo, se não crerem no sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação, será inútil o se esforçar para entrar. Mas se com as suas forças você se esforça para entrar, inutilmente baterá. A gravação tinha cortado, eu vou voltar daquela parte que eu estava. Então basicamente, inutilmente você baterá na porta da salvação se você se apegar aos métodos humanos. Inutilmente a sua vida inteira você baterá na porta da salvação para entrar por ela e você não entrará, porque você estará se esforçando por si mesmo, por vontade própria. E você não estará considerando Cristo como Salvador. Se você se apegar às suas boas obras, nas obras, para ser salvo, você não se justificará. Pelo contrário, você baterá a sua vida inteira na porta da salvação e no fim dos tempos, quando Deus vier para julgar o mundo, Ele dirá o seguinte a você: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, porque amaram mais o praticar as obras do que a Deus, amaram mais a sua justiça própria, esse é o termo correto, do que amaram a Deus, porque a sua justiça própria, as suas obras só servem para enaltecer o seu ego. É para isso que serve toda pessoa que diz que é boa no mundo e que não segue os caminhos de Cristo, que não ora, que não está ali alinhada com os propósitos de Cristo. Essa pessoa está se justificando por obras. Inutilmente está se justificando por obras. Não confie em homens para a salvação, não confie em pastores, não confie em padres, não confie em ninguém para a salvação, nem mesmo em sua justiça própria. Confie em Cristo para te salvar. O Cristo é o único pastor que enxerga claramente a realidade. Enxerga claramente tudo que te cerca, todos os perigos do mundo, os enganos do mundo, todas as falsas amizades do mundo e tudo que te cerca de mal. O seu pecado não te permite enxergar. Mas a partir do momento que você se lava em Cristo, se lava crendo na palavra de Deus, Ele abre os seus olhos para que com os seus próprios olhos você enxergue quanto a realidade à sua volta é mal. O quanto tem pastores querendo te roubar, políticos que roubam você o tempo todo, esposa que pode te trair, filhos que podem te trair, homens e mulheres que traem sua confiança o tempo todo. Você vai enxergar o quanto essa realidade é má. E você vai ver que a sua única esperança está em Cristo e na cruz de Cristo. Você pode tentar se justificar do seu pecado fazendo boas obras.
E você não vai conseguir. A culpa te alcançará o tempo todo se você confiar em obras para salvação. Confiar em obras para justificar o seu pecado. Eles não serão justificados. E de alguma maneira, se você não perdoar o seu próximo, de alguma maneira você também não será perdoado. Da mesma maneira, você não será perdoado. Pois está escrito o seguinte: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se você não tem misericórdia do seu próximo, como espera alcançar a misericórdia de Deus? Se você quer que Deus se compadeça de você, por que espera que Ele condene o seu próximo? Se você não merece a salvação, assim como qualquer outro homem não merece, qualquer outro ser humano não merece salvação, inclusive eu, como você espera, então, ser justificado do seu pecado, se você não perdoa o seu irmão, não perdoa as pessoas? E se você odeia seu irmão, como pode morar o amor de Deus em você? Pois que a palavra de Deus diz que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino, porque todo assassinato nasce de uma raiz de ódio. E tomem cuidado com a inveja. Não invejem uns aos outros. A sabedoria nada é. O conhecimento nada é sem uma prática cristã. Entendam que se Deus deu sabedoria a um mais do que a outro, é porque tem o propósito para que este outro que não tenha sabedoria seja sábio como este que recebeu. E o que recebeu sabedoria seja humilde para assim ensinar a outros e não reter o conhecimento da salvação para si. Pois tal homem que assim age receberá dupla condenação. Assim como os falsos profetas, eles têm a verdade, eles conhecem a verdade, não pregam a verdade e fecham as portas do reino de Deus para aqueles que querem entrar, que querem conhecer a verdade, a fim de obterem lucro. E acaba que esses homens serão condenados duplamente, por eles mesmos e pelas almas que levaram ao inferno. Por esta razão, confie absolutamente em Deus para te salvar. Ok? Vou ficando por aqui, creio que vocês entenderam esta palavra. Graça e paz seja com todos vós. Só relembrando, o meu número está na descrição do vídeo para vocês consultarem, para vocês tirarem dúvidas. Assim que possível, responderei a todos. E uma última palavra que tenho a dizer a vocês. Irmãos, amem uns aos outros como Cristo nos amou. E de qual forma nos amou, irmãos? Ele amou de tal forma que entregou a si mesmo por amor a nós. Assim nós devemos amar os irmãos. Compreendes? Amem uns aos outros como Cristo nos amou. Ele morreu por nós. Amem de tal modo a morrerem um pelos outros. Se assim vos amarem, certamente sereis aperfeiçoados em amor, e a vossa fé se fará muito grande nessa terra. De tal forma que creio que praticando constantemente, a sua fé se tornará inabalável. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo ou a espada, nem a morte, nem a vida pode nos afastar do amor de Deus. E se você se afirma nesse amor, nem a morte, nem a vida, nem o principado, os potestades, nem poderes desse mundo, nada, absolutamente nada, poderá te afastar do amor de Deus, poderá te afastar da salvação. Se constantemente praticardes esse amor uns aos outros, estará firmado nesta promessa de que o amor de Deus não se afastará de você quando você não tiver nada. Quando você não tiver o que comer, o que vestir. Quando você estiver preso, quando você estiver para morrer. O amor de Deus não se afastará de você.
Pelo contrário, ele se afirmará a você. Permaneçam no amor de Deus. Jesus disse: permanecereis em meu amor se praticardes os meus mandamentos. A prática dos mandamentos produz o fruto do Espírito, mas só podemos praticar os mandamentos de Deus com o coração puro e sincero se amarmos a Deus acima de todas as coisas e se tivermos fé nele acima de todas as dúvidas que o inimigo lança e acima de todas as coisas desse mundo. Quando você se torna cristão, não é um mar de rosas que você vai encontrar, é um mar de espinhos e abrolhos, é um mar de dificuldades. A morte vai te rodear o tempo todo, o inimigo vai te rodear o tempo todo. Quando você se declara cristão da boca para fora, o inimigo não vai sentir diferença, ele vai te subestimar, logicamente. Mas se você declara ser cristão por fé no seu coração, crendo, e pratica de tal modo, certamente o mundo todo, os governadores do mundo, movimentos do mundo, como LGBT e por aí vai, ateístas, religiões do mundo, e os principados, potestades, os demônios se levantarão contra você. Os anjos caídos se levantarão contra você. A partir do momento que você confessa, o que é a confissão de fé? É declarar a sua falência. É declarar que você não consegue se salvar por si mesmo e que você tem necessidade de Cristo como seu único pastor, para assim ser salvo, para assim ser guiado, para assim poder praticar verdadeiramente, com o coração puro e sincero, a palavra de Deus. É desta forma. Eu entrego o meu coração e a minha vida a Deus. E eu creio que vocês também devem entregar seu coração e a sua vida verdadeiramente a Deus. Seja um sacrifício puro, santo e verdadeiro. E qual que é a finalidade de um sacrifício? De sermos um sacrifício vivo, santo e verdadeiro. A finalidade disso é morrermos por Cristo. Nós negamos a nós mesmos para no fim negarmos a nossa vida por amor a Cristo. Esse é o propósito de existirmos. Sermos soldados de Cristo e morrermos por Ele. E isso depende de muita coragem que provém do Espírito Santo. Amém? Graça e paz.